Você está sabendo que o valor desse preço do petróleo subiu 2,5% depois do anúncio de corte na produção de barris. Anúncio que foi feito pelos países da OPEP+. Mas aí eu quero fazer a pergunta aqui para a Priscila Asbeck, nossa correspondente de assuntos econômicos. Em qual aspecto isso pode respingar aqui para a gente, Asbeck? De 2%. Apesar de a Petrobras ter encerrado a política de paridade internacional, aquele acompanhamento periódico dos preços internacionais, o que acontece é que quando o preço do petróleo sobe no mundo, isso gera uma pressão ainda assim, mesmo com a mudança na política, para que a Petrobras e os combustíveis também subam no Brasil, para não causar aquele problema que muitos especialistas apontavam sobre a falta de abastecimento de combustível no mercado internacional. Vale lembrar que o Brasil é autossuficiente na extração de petróleo, mas não no refino. Então, uma parte do combustível consumido no Brasil é importada. Então, se os preços lá fora estão mais altos do que os preços internos, fica desvantajoso para a indústria fazer a importação desses combustíveis. Então, ainda que a Petrobras não acompanhe mais regularmente os preços, eles têm agora uma política que não vai repassar imediatamente esse aumento de preços fora, isso causa uma pressão sobre a Petrobras e uma pressão sobre o governo brasileiro para não haver um risco de falta de abastecimento. Vai ser um teste de fogo, digamos assim, esse novo aumento do preço do petróleo. Vamos ver como que o governo e também a Petrobras vai lidar com essa questão daqui para frente. Queria só trazer, Elisa, um pouco do que aconteceu e por que essa decisão foi tomada. A OPEP+, é o cartel, que é formado por aqueles países do Oriente Médio, também nações africanas, a Venezuela, que surgiu em 1960, inicialmente com 5 países, depois foi subindo o número de membros, chegou a 13 e daí em 2016 eles fizeram aliança com 10 grandes produtores de petróleo, incluindo eles a Rússia. E aí essa aliança que foi feita com esses 10 novos países é a chamada OPEP+. Por que é importante isso? Porque a Rússia está dentro desse grupo, a Arábia Saudita também, e o que eles têm feito é anunciado cortes na produção para reduzir a oferta. Lembrando aquela lei da oferta e da demanda, quando a oferta diminui e a demanda se mantém, os preços tendem a subir. Então é de interesse da Arábia Saudita e também da Rússia que os preços do petróleo fiquem altos, porque o petróleo é a principal fonte de receita desses países. E há inclusive uma polêmica internacional envolvendo isso, porque os líderes ocidentais, Estados Unidos e outros países dizem que com essa decisão o cartel está favorecendo a Rússia, porque a Rússia paga pela sua guerra justamente com as receitas vindas do petróleo. Quanto mais alto o petróleo, mais a Rússia consegue financiar a sua guerra. Por outro lado, os países da OPEP falam que estão tendo que aumentar, cortar a produção para tentar segurar o preço do petróleo, porque eles falam que os países do Ocidente jogaram muito dinheiro no mercado, isso causou uma inflação no mundo todo e agora eles têm que manter esse preço mais alto, porque isso causou uma inflação, causou uma desaceleração econômica que leva esses preços a caírem. Agora eles têm que segurar esses preços para manter sua principal fonte de receita. Volto com você, Elisa.